As nossas primeiras palavras são sempre da mais profunda gratidão pela oportunidade do trabalho, mas suplicando sempre a espiritualidade amiga desta casa que nos ampare, que nos intua. Quando pensávamos naquilo que poderíamos conversar na tarde de hoje, como sempre, o Evangelho é o grande orientador, porque sempre que vamos preparar um estudo, nos lembramos que às vezes estão chegando a casa pessoas que não conhecem a doutrina espírita, pessoas às vezes estão aflitas em busca de resposta, em busca de alguma coisa, né? E o Evangelho, antes de tudo, ele é consolo, ele é orientação. E fomos a uma parábola que todo mundo conhece, não tem nenhuma novidade esta parábola, mas nós quase sempre, quando pensamos nas parábolas de Jesus, nós dizemos o seguinte: as parábolas foram escritas para aquela época, elas são atuais, nós sempre dizemos isso, foram escritas com aqueles hábitos próprios daquelas pessoas, mas elas são sempre atuais. Mas é engraçado que nós pegamos muitas das vezes as parábolas e temos uma certa dificuldade em vê-las hoje, agora, neste momento. Então, como é que ela fica? Ela fica aquele conhecimento que, assim como alguns livros, né, que nós colocamos na estante, abrimos para consulta, mas não o usamos. E o importante de lembrar das parábolas de Jesus é porque elas podem e são para serem vivenciadas no dia de hoje. Então nós vamos primeiro ler e comentar a parábola como está aqui no Evangelho. E depois nós vamos ver como ela talvez pudesse ser escrita nos dias de hoje. A parábola, ela está no capítulo 15, fora da caridade, não há salvação, e a parábola do bom samaritano, uma parábola tão conhecida nossa. E olha lá o que diz, está no Evangelho. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. Nós já podemos pensar somente aqui nesse pedacinho, né? Levantando-se. Isto é muito comum em reuniões de escola, em reuniões que alguém precisa tomar decisão, né? Alguém se levanta com aquela perguntinha, se bota de pé exatamente para ser visto, para que o outro possa escorregar na sua questão. Então está lá bem claro, para o tentar. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é que está escrito na lei? Que é que leis nela? Outra lição que a gente já tem aqui muito clara: Jesus, como grande mestre, o grande pedagogo, ele não dá resposta. Ele te faz pensar. Qual é o grande trabalho do professor? Inclusive, hoje, no momento, né, em que temos lá a informática, temos o acesso a tudo, tá lá, você tem. O professor nunca vai acabar, porque ele tem este poder de te fazer pensar. Não adianta você ter ferramentas se não souber usá-las. E isto só é possível quando existe o homem, o ser humano, que toca, que envolve, que sustenta, que busca, que apresenta. Então está aqui. Então Jesus não deu resposta nenhuma.
Jesus, então, responde com uma pergunta, para que ele tenha condições de refletir. Então, o esforço e o resultado do conhecimento vem dele mesmo. Que é que lês nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus. Mais uma vez, Jesus não responde. Respondeste muito bem. Faze isto e viverás. A história poderia ter terminado aqui. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Aqui é outra questão importantíssima, né? Jesus aqui entendeu e percebia a intenção que estava embutida neste doutor da lei. Ele percebeu. Então, ele fica atento, né? E vai então responder. Cobriram de ferimentos e se foram, deixando semi-morto. Jerusalém, a parte da cidade onde ficava o templo, vamos pensar Jerusalém no alto, o lado espiritual. E lá, Jericó era o lugar de comércio, onde se vendia, onde era feito todo o comércio. Veja, a gente poderia pensar no Saara, aquele monte de gente onde borbulha freneticamente o dinheiro. Nós podemos pensar aqui lá no calçadão e mercadão de Madureira. Aqui, onde borbulha o dinheiro. Você vai para comprar, está ali. É a feira, né? Está aqui. Então, uma situação que todos nós vemos e conhecemos. Olha aqui, olha. Caiu em poder dos ladrões, que o cobriram de ferimentos e deixaram semi-morto. Isso aqui nós vemos e ouvimos todos os dias. Lemos no jornal, vemos na televisão. Aqui, olha, estamos em 2012. Aconteceu em seguida, aí é que começa a história, que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Quem é o sacerdote? Aquele que tinha um conhecimento religioso. Só que nós podemos pensar que todos nós que já estamos envolvidos com o Evangelho, somos esse sacerdote que temos o dever, a obrigação de demonstrar o nosso conhecimento. E não é conhecimento de conversa, não. É conhecimento nas atitudes. Mas aí quando a gente vê, eu não sou sacerdote, eu não sou nada. E olha, lá naquela casa, nunca nem me chamaram para ser médium, viu? Eles só escolhem umas pessoas que eles gostam. Isso a gente faz, né? E a gente diz. Então tá aqui, não tenho nada com isso. Descendo pelo mesmo caminho, passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, olha só, tendo observado, passou igualmente adiante. Aqui entra uma questão, né? O levita, ele pertencia já a uma outra classe social. Então, ele também, mas ele passa
e observa. Então, ele já não foi tão indiferente. Passou? Não. Ele já observou alguma coisa. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, olha a diferença. Passou, olhou e foi andando. Fez o sacerdote. O outro observou. Esse viu. Quando você vê, você prende o seu olhar, você prende a sua atenção, você para. Nós vemos vitrine quando a gente quer comprar alguma coisa. A gente olha, a gente vai passando. A gente entra e vai andando, né? Mas aqui, olhou, viu bem de perto, aí. Foi tocado de compaixão. Então, naquele momento que ele olhou, aí alguma coisa já mexeu. Foi tocado de compaixão. Veja bem que não está dizendo que foi tocado por amor, não. Só aquele negócio que incomoda. Então, a gente hoje, as ruas do Meia, como está em todo o Rio de Janeiro, mas aqui que nós transitamos, nós, a todo momento, a gente está diante de um monte de jovens, garotos, faixa de 15, 16, 18 anos, dormindo, seja sol ou frio, meio-dia, 1h, o rosto virado para cima, né? Tá lá. Vítima do crack, a gente está vendo aí, está aqui, ó. Foi tocado de compaixão. E aí o que ele faz? Aproximou-se dele. Olha só, ele não ficou olhando, ele chegou perto. Aproximou-se. Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Possivelmente, eu aí não saberia dizer se era apenas o que ele tinha com ele naquele momento, era o que ele tinha para usar, ou se era realmente uma medicação comum naquela época. De qualquer forma, isso aqui é um alerta para nós. Às vezes a gente fica pensando muito na hora de tomar uma atitude. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu telefono para o SAMU, se eu chamo alguém, se eu ligo não sei o quê. Age. Age. A caridade muito pensada chega tarde, já nos dizia Chico Xavier. Ficar pensando muito, já morreu. Né? A gente fica pensando, ajuda ou não ajuda? Dou esmola ou não dou? Aí está aqui. Depois, olha bem isso aqui. Pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Primeira coisa, ele pegou o homem, botou no seu cavalo, levou para a hospedaria, cuidou deste homem durante a noite e, ao sair, deixou com um pedido ao homem. Não disse apenas, olha só, que cuidasse dele, não, que deixasse ele dormir. Falou o seguinte: trate-o muito bem. Gente, o Evangelho, nós precisamos ler, é com este cuidado, porque cada palavra tem um peso e faz uma diferença. E aqui isso é muito claro, né? Foram vários passos. Tratá-lo bem. Aqui, às vezes, nós nos esquecemos deste detalhezinho que fez esse samaritano. Ele pegou, ele cuidou, ele não delegou esta tarefa a ninguém. Enquanto foi possível, ele fez. Ele não deixou de cumprir. Se ele tinha no dia seguinte um compromisso de trabalho, seja lá o que for, ele ia fazer. Mas ele fez uma parte. E é esta parte que nós estamos precisando muito botar em
prática o nosso ato de cuidar. Nós estamos nos esquecendo muito disto, de ter cuidado. Os mais velhos aqui sabem que foram de uma época, o tempo é diferente, tudo é diferente, mas as necessidades de amor, gente, são as mesmas. Nós necessitamos do mesmo amor, da mesma atenção. Nós éramos de um tempo, possivelmente, muitos aqui, não é? Que nós levávamos a merenda que era preparada em casa. Era o pão com manteiga e açúcar. Era o pão com ovo frito. Isto ia impregnado de amor, de carinho, de cuidado. Hoje, quem pode, paga o mês inteiro a escola para que, quem pode, né, paga lá o mês inteiro a escola para preparar, porque ninguém quer mais ter tempo ou diz que não pode ter tempo. Filho é escolha, é opção de responsabilidade. Decida-se até, acompanhe, está saindo interessantíssimo nos jornais sobre a nova família. Alguns optaram por não ter filhos. Opção. Ninguém é obrigado a ter filho. Mas se tiver, cabe a ele cuidar. A vida é diferente, as mulheres estão no mercado, tudo isso existe. Mas nada nos impede, mães e pais, deste momento de olhar o filho. Eu uma vez participei de uma reunião na escola em que uma diretora contou um caso muito interessante. Aliás, nós recebemos distribuído. Houve uma reunião de pai e o pai foi, pai pobre, e este menino, ele tinha o melhor rendimento da escola. E foram saber do pai por quê, como, o que era feito. O pai dizia o seguinte: não, nada, eu apenas, toda noite, quando eu chego, a criança já estava dormindo, ele beijava esse filho e ele dava um nó no lençol. E o filho, então, quando acordava, via aquele nó. Sabia que o pai, porque também quando o menino acordava, o pai já tinha ido trabalhar. Aquele nó era amor, era atenção, era cuidado. E nós acabamos nos perdendo, né, em grandes preocupações de darmos aos nossos filhos as últimas coisas da tecnologia, nas quais eles se perdem. Ontem mesmo estava um pai que encontrou um pedófilo usando os dois filhos, o filho e a filha. Ele entrou como sendo um deles, não sei o quê. Ainda bem que houve tempo dele acordar e até poder entrar. Mas nós vamos entregando ferramentas que não estamos acompanhando. Ninguém está proibindo, ninguém está dizendo que eu não faça, mas o cuidado precisa acompanhar o tempo todo aquele que está em crescimento, né? E aí continua assim. Continuou Jesus para o homem: qual destes três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Resposta: Jesus era prático e objetivo. Repare que todas as lições de Jesus não têm sermão. Nós gostamos de um sermão, né? Você devia, blá, 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 blá. A metade ninguém já ouviu. Ele só disse isso. Então você faz isso, é isso? Faça isso. Quando ele diz lá para pecador, o que ele diz? Eles não te condenaram, eu também não te condeno. Ele não perguntou nada. Simplesmente isto. Então, nós vamos observando que a todo momento nós estamos tendo a oportunidade
de fazer o papel deste samaritano. E é bom que nós nos lembremos do seguinte: o samaritano era alguém totalmente à parte. Aos nossos olhos é aquele que não presta, não serve, que não se pode chegar perto. E Jesus toma exatamente do exemplo deste, entre aspas, marginalizado, para mostrar que ele foi quem agiu corretamente, porque ele agiu com amor. Esta é aqui a grande diferença, né? Então tá aqui, olha. Isso aqui está nas parábolas de Rodolfo Caligares, ele estudando essa passagem, ele diz assim, olha só: se a salvação dos homens dependesse realmente de opiniões teológicas ou de sacramentos, este seria o momento que Jesus falaria disso. Às vezes a gente fica acreditando, porque a gente já leu não sei quantos livros espíritas, assistiu não sei quantas palestras, ou que faz palestra, ou que dirige isso, dirige aquilo, já conquistou alguma coisa. Não. Você só terá conquistado pelas suas atitudes, né? Então aqui, olha, o samaritano, ele era visto como um herege. E ele foi dado como um modelo de amor. Ele era o renegado, mas ele sabia praticar as boas obras. E o Caligares continua assim: o que pesa não são os credos, nem os formalismos litúrgicos, mas os bons sentimentos. Ele usa esse formalismo litúrgico, como ele usa opiniões teológicas e sacramentos, tudo entre aspas. Porque é muito comum, né? Nós vemos sempre os defeitos nas religiões dos outros. E nós nos esquecemos, né? Que muitas das vezes nós também somos esses doutores da lei. O espírita corre esse risco, ele vive num fio de navalha, porque ele estuda muito. E às vezes ele se esquece de tirar da estante, aquela estante que a gente falou lá, e praticar. Por isso eu acho aqui muito interessante, essa casa tem uma característica interessante, não sei nos outros dias, o dia que eu vim aqui é quinta-feira. Este cafezinho, parece uma coisa boba, né? Não é não. Isto fala de cuidado, acolhimento, atenção. Às vezes é naquele momento que você chega perto da amiga, de um amigo, conversa, abre o seu coração. As pessoas mais simples, quando recebem em casa, que nada tem para oferecer de especial, ela oferece um cafezinho. Por mais pobre que seja, sempre tem um café para oferecer. Entre nós, não sei, em outros lugares, brasileiros, isto é um ato de gentileza, né? Oferecer um café. Aquele momento que você sentava também antigamente, podia sentar, bater um papo, chamar o vizinho, não é? Então, isto faz muita falta. As casas espíritas estão necessitadas de fraternidade, de acolhimento, de receber, de ouvir. Espírita tem a mania de que tudo que se fala é fofoca. Não, é dor, é solidão, é sofrimento. Mas espírita não gosta de sofrer, espírita não sofre. Ele suporta elegantemente a sua dor. Mentira. Mentira. Espírita não toma remédio para a depressão, só bebe água fluidificada. Mentira. Mas ele bota esta pose, né? Então, isso é um cuidado que nós precisamos ter, né? De sermos iguais, de sentirmos a dor do outro, de nos colocarmos. Por isso é bom que a gente converse, que a gente ouça, que a gente empreste o ouvido. Esta é a caridade mais barata e mais simples. Empresta o teu ouvido e fala, se puder ajudar, levantar, apoiar, né? Agora, como eu disse para vocês, nós temos uma nova parábola.
Nós temos uma parábola de 2012 que eu acho que todos tiveram a oportunidade de ouvir. E veja se a gente não poderia pensar nesta parábola. Uma mulher nigerina de Níger, que descia para Rio+20, Rio de Janeiro, Brasil, caiu em poder dos ladrões, que a despojaram, cobriram-na de medo, pavor e lágrimas, e se foram, deixando-a semi-morta. É diferente da parábola de Jesus? Durante a Rio+20, muitos de nós tomamos conhecimento dessa notícia de uma mulher que veio, olha, a gravidade da história. Ela não estava aqui somente passeando, ela estava representando o país dela na Rio+20. Então não é no sentido da importância, mas ela tinha aqui, acima de tudo, de ter sido acolhida de uma outra forma mais generosa. Aqui. E estava passeando num shopping da Zona Sul. E foi atacada pelos ladrões, que levaram bolsa, levando-lhe todos os documentos. Então, imaginemos o seguinte: está num país estranho, não fala a língua deste país, perdeu identidade e, o mais grave para um estrangeiro, passaporte, e não tem dinheiro. E o que faz? Não existe, gente. Você, num país sem documentos e estrangeiro sem passaporte, você não existe. Agora vamos ver quem foi o sacerdote desta parábola. As autoridades brasileiras e a sua embaixada. Eu soube, mas não tomei conhecimento disso. Isso não é problema meu. Está aqui. Quem foi o levita? Ou seja, aquele que tinha conhecimento e que podia fazer alguma coisa? Os funcionários do aeroporto? E a companhia aérea? São eles, porque eles podiam fazer alguma coisa. Todo mundo sabe que se você perde uma passagem, você chega ao balcão, eles têm como verificar que aquela passagem existe. Gente, nós estamos em 2012. Computador tem tudo. Aqui. Está aqui. A minha filha vivia uma situação dessa há 7 anos atrás. Talvez por isso tivesse me incomodado tanto essa notícia. Ela viajou, foi para a Índia e lá, quando chegou, ela guardou a passagem dentro de um livro. E ao arrumar tudo, esqueceu. E na hora de embarcar, onde estava a passagem? Isso já no aeroporto. Primeira medida que os funcionários queriam, lógico, vender uma outra passagem. Não tinha dinheiro, não tinha tempo, não tinha nada. As outras pessoas com quem ela estavam embarcando. Então, absoluto desespero, loucura, liga para aqui. Meu marido trabalhou muitos anos em companhia de aviação e dizia a ela, você tem, os passos são esse, mas claro que eles não aceitavam. Até que alguém, e a gente começa, claro, em oração aqui, será que você botou isso dentro de algum livro? E estava realmente dentro de um livro e encontrou a passagem. Bem, aqui está, olha, esse poderia resolver isso, mas não quer resolver, porque a gente não quer se envolver. Já existe um ditado popular que diz, né, quem sabe se compromete. Não quero nem saber porque eu não me comprometo. Quem sabe se compromete, está aqui. Esse é o grande compromisso do espírita, estuda muito, sabe muito. É comprometido. Não pode dizer que não sabia, né? E aí, quem é o samaritano nessa história? Aquela cidadã brasileira, aquela mulher que recolhe e olha se ela não faz os mesmos passos
lá do samaritano. Pegou a mulher, levou para sua casa, acolheu, deu casa, comida, a ponto dela não querer sair e aguardar isso em outro lugar. E foi quem procurou os meios para que esta mulher pudesse voltar. Então vocês vejam bem que nós vivemos todos os dias, nós temos oportunidade de vivenciar esses mesmos passos. Porque o que é que falta para este momento? Gente, é o amor, é a compreensão, é se entregar para alguma coisa, é fazer algo. A outra tinha o dinheiro para pagar a passagem? Não. Mas nós temos os meios de agir. Ninguém faz nada sozinho. Essa é outra questão que nós precisamos botar muito... Às vezes nós queremos... Eu trabalhei muito tempo no Lar Anália Franco e às vezes as pessoas chegavam e aqui deve chegar essas situações também. Coisa que eu mais... Se eu ganho na loteria, eu vou criar um orfanato, um asilo, né? Todo mundo vai fazer tudo. Gente, se junta um trabalho qualquer e aumenta. Dê a sua participação, né? Porque os trabalhos, eles só crescem. É isso, você tem que juntar, você tem que somar. Todos os trabalhos que eu me meto, que eu já me meti a minha vida inteira, eu tenho aquelas amigas, essa aqui conhece até uma, que é do tempo da escola normal. Nos conhecemos... Não vamos falar isso que a gente vai descobrir a idade, né? No tempo do bonde. Pois é, indo para a incorporação, que era assim que se chamava, na escola normal. Hoje é minha comadre, me acompanha em dos momentos mais difíceis. Todos. Os momentos mais difíceis sempre esteve ali fiel ao meu lado. Então, neste momento também que eu arranjo as minhas confusões, que eu digo que são as minhas confusões de trabalho, é a primeira que tem que estar do meu lado. E vão puxando as outras. Então, cada dia eu arranjo uma confusão. Agora eu me meti, estou trabalhando, fazendo um trabalho religioso no presídio. Então, gente, você não pode trabalhar sozinho. Então, de vez em quando você quer ajuda, você precisa de evangelho, quer levar evangelho, que eu não posso comprar 10 evangelhos para levar. Mas, fulano, tu me arranja um, me arranja outro. O trabalho é somado, gente. Às vezes o que as pessoas precisam é disso. No dia eu precisava de um negócio lá para o presídio. Sabe onde eu pedi? Na minha amiga, para minha amiga da Hidro. Claro! Ou a gente está lá só para ver ginástica? Não, a gente também fala mais besteira lá. Me arranja. E vocês precisavam ver que a primeira coisa que ela me disse é o seguinte: eu vou aproveitar a promoção a Semana da Beleza do Guanabara. A alegria desta criatura ao levar o que ela havia comprado, gente, era muito maior do que o que eu tinha para levar. E aquela alegria, aquela satisfação, só ela tem. É dela. Ela não pode partilhar aquilo com ninguém, porque esta alegria, e possivelmente, tudo aquilo estava impregnado para aquele que vai receber. Eu gastei um tostão? Não. Mas usei da palavra. E isso a gente pode, todos podem fazer, né? E aí, diante desta situação, desta mulher que levou a outra para casa, o que nós teríamos feito? E a primeira coisa que todo mundo pensou: é louca? Maluca? Se a gente não tem juízo, como é que você pega uma pessoa que você achou lá chorando no shopping e leva para sua casa? Olha aí. A caridade muito pensada chega tarde. O que é que eu posso fazer? Então, esta é uma questão. E aí, eu fui buscando outros samaritanos. Eu não sei se todo mundo viu isso também. O
Rejanil de Jesus dos Santos e a mulher, aqueles moradores de rua que encontraram um monte de dinheiro e devolveram à polícia. Olha aqui. Eu me lembro que quando eu vi na televisão e que eu vi, tinha algumas das coisas, sacos eram sacos de moedas. Eu ainda pensei, bem, se ele aparecer com uma nota de 50 e de 100, logicamente, para um morador de rua, a gente vai dizer que roubou. Mas aquelas moedas, não. Olha como a gente tem um ladrão dentro da gente ainda, né? Podia ter ficado com aquelas moedas, mas ele não ficou. Já conquistou isso, está na rua, na miséria, mas já conquistou honestidade. Talvez pudessem ser convidados para o nosso Senado. Quem sabe? Aguardemos as próximas eleições, né? Aqui também, não sei se vocês viram este, Alexis de Carvalho, 17 anos. Este rapaz foi criado, pai morreu, mãe morreu, criado pela vida, depois esteve em algum lugar que cuida de crianças, né? E ele encontra uma menina que foi sequestrada durante um culto evangélico, uma criança de 4 anos. Ela ficou sumida uns 15 dias, mais de 15 dias. E ele reconhece a menina porque o sequestrador chega onde ele trabalhava para comprar alguma coisa. O que ele faz? Partiu para cima e pegou a menina. Olha só. Quem faria isso? Não faria. E aí, ainda teve um lado mais interessante, quando ele viu na televisão a polícia assumindo ter encontrado sequestrado a criança. Ele foi lá e disse, mas não foi ele não, fui eu. E ainda fez o desenho falado que permitiu que este sequestrador fosse encontrado. Olha, gente, então ele dizia o seguinte, ele nunca teve uma família. Então, na cabeça dele, ele conhecia a menina porque a menina morava perto de onde ele morava. Então, ele não podia imaginar o que é, de repente, você perder uma família nessas condições, porque alguém te roubou. Olha só. Então, outro caso interessante que eu li. Tomás Lopes, salva-vidas na Flórida, é demitido ao resgatar um banhista que se afogava no mar. A empresa que o demitiu disse que ele errou ao atuar fora da sua área de vigilância. E a resposta dele, a pergunta dele foi o seguinte, mas o que eu devia fazer? Olha, gente, isso é muito sério. Isso acontece aí. Quer dizer, possivelmente, ele deve ser salva-vida de parques, dessas coisas. Viu esta situação ocorrendo no mar, sabia nadar, foi salvar. E veja como nós, muitas das vezes, não é? Nós não nos envolvemos em uma série de situações porque nós temos medo. Lá eu não vou. Tá tarde, tá escuro, tá perigoso. Eu soube de uma história de um companheiro do Leon Denis que tinha um trabalho para fazer e numa área um pouco perigosa. E lá é natural, o Leon Denis tem esse tipo de trabalho onde os companheiros, né, perguntam, procuram saber com a espiritualidade, escrevem, né? E a resposta foi a seguinte, não se preocupe, você não tem mérito para morrer no trabalho. E a pessoa que contou essa história é do meu grupo, do presídio. Então, nós tivemos agora 3 companheiros nesse último mês que desencarnaram, e um deles, que fazia esse trabalho há 35 anos, desencarnou exatamente no galpão da Quinta da Boa Vista, junto com o seu Edir, que faz esse trabalho há 50 anos. Conhece Edir, né? Está lá. Com mal de Parkinson, com uma série de situações,
toda segunda-feira está lá no galpão da Quinta da Boa Vista, estava com esse. Então, isso nos traz um alívio. Ele tinha mérito para morrer trabalhando. Não é? Então, nós precisamos ficar assim, muito atentos. Ninguém está dizendo para que sejamos imprevidentes. Não é isso. Não é isso. Mas a justificativa que muitas das vezes nós utilizamos, né, elas nada mais revelam do que a nossa falta de fé. Nós não vamos, muitas das vezes, por falta de fé. Quando eu comecei a fazer este trabalho, primeira coisa, já era um trabalho que eu sonhava há muitos anos. Desde que eu comecei a dar aula, eu tinha uma amiga que era professora num presídio e eu queria fazer. Os anos se passaram, até que eu cheguei a um lugar onde, ao apresentar o trabalho, a companheira disse: mas eu fiz isso no presídio. Mas você trabalha? E, resumindo a história, eu estou hoje trabalhando no presídio. Mas qual foi a minha primeira atitude? Eu cheguei em casa e disse para meu marido o seguinte: olha só, eu preciso que você me acompanhe em um lugar em que ninguém pode saber, a começar pelas filhas. E você também não vai poder ser contra. Prático, né? Assim, bem simples, né? Tá, tudo bem. A única exigência que minhas filhas fizeram, que acho até natural, era que eu não trabalhasse num presídio de homens. Mas por acaso que não é por acaso, né? Eu acho que todo meu compromisso realmente são com mulheres. Todos os trabalhos, em todos os lugares, eu sou sempre envolvida com mulheres. E o horário que cabia, que me interessava, que me facilitava, era exatamente num presídio de mulheres. E aí, qual é a questão? O dia que cheguei em casa, são iguaizinhas a vocês. Encontrei lá as minhas filhas. A gente chega lá e encontra dor, saudade, sofrimento. Erraram? Tranquilamente. Erraram, fizeram coisa errada? Fizeram. A gente não vai passar a mão por cima e dizer que não fizeram, que ninguém está ali injustamente. Mas se você não estender a sua mão, se você não levar a esperança de Jesus, se você não falar de recuperação, já que os locais não têm realmente nada a oferecer, você tem que subir por força própria. São iguais, não tem diferença nenhuma. Então, é este lado que a gente precisa olhar, né? Nós rotulamos, né? Nós botamos rótulos. Eu até brinco, vocês me desculpem, que eu sei que às vezes eu sou muito petulante, mal educada. Se nós fôssemos convidados, né, a passar um final de semana na ilha de alguns dos nossos políticos, nós iríamos felizes, não íamos? E ainda nos sentir honrados. A única diferença é que eles estão aqui fora. Não é? Já pensou nós irmos para o rancho do Bush? Que alegria, que felicidade? Pois é. Então, por que não irmos ali no Oscar Stevenson, em Benfica? 4 presídios, gente, numa rua. Numa rua. São 4. Um do lado do outro. Então, é isso aí. E eu trouxe também, que eu li, estudo domingo, foi também notícias da semana passada, daquele trabalhador que teve um vergalhão que atravessou a cabeça. Pois é. Então aqui tem uma entrevista com o médico. Aí, gente, é que a gente lendo, a gente vai avaliando vários pontos para a nossa reflexão. E aqui, mais uma vez, a gente vai encontrar um samaritano e também aquele que ouviu
a mensagem de Jesus, o que faz a mais? O que é que você apresenta a mais? Existe uma lição dessa no Pão Nosso? O que é que você faz a mais? Então, este doutor, que é o doutor do Miguel Couto, o que vai ganhar R$ 1.800, não é a turma da UPA que ganha 5.000. Olha lá. Olha só, tá? É uns disparates políticos que a gente vê. Então é aquele que está lá, que aqui diz, depois de 15 horas de trabalho, a mulher dele liga para saber como é que ele está. 15 horas de trabalho, operando o tempo todo. Então aqui, a começar, filho de uma mulher sem qualquer instrução. E que o pai dizia o seguinte: você está na hora de estar com as mãos cheias de graxa para trabalhar na oficina. Se tu quer filho doutor, você que pague. E esta mãe acreditou. Então aqui tem coisas do tipo: meu pai disse que eu era muito burro para ser médico e que meu lugar era na oficina sujando as mãos com graxa. Nós, mães, avós, professores, gostamos muito disso. Você não dá para isso. Olha isso aqui. Alguns acreditam, ficam no chão. Ainda bem que esse não acreditou. Ela costurava desde os 12 anos. Pegava encomendas de uniforme escolar e com sobra era o que ela fazia, o jaleco para ele. Na família, só um tio estudou. Quando eu falo que sou neurocirurgião, a reação é de espanto. Vocês imaginem. Negro e vindo de família pobre. É muita coisa, né? Mas olha o que ele diz. Aqui é o que eu queria chegar. Meu falecido professor Renato Tavares Barbosa dizia uma frase francesa. Na medicina, você tem que curar algumas vezes, aliviar muitas vezes, mas consolar sempre. Nós não podemos resolver todos os problemas de ninguém, ou melhor, às vezes não damos conta do nosso. Mas ouvir, consolar, orientar, todos nós podemos. Então veja isso aqui. No dia 15, você é novinho, operei uma moça de 38 anos agredida pelo marido. Correu bem. Enquanto isso, chegou o operário atingido pelo vergalhão. Operei-o. Depois, o filho de 15 anos da moça agredida me disse: quem vai cuidar da minha mãe? Não posso ficar porque tenho que cuidar da minha irmã de 6 anos. E ele me abraçou e choramos compulsivamente. Foi assim que terminou aquele dia. Aqui, ó. Então aqui tem vários momentos em que fala dele chegar em casa e começa a contar aquelas histórias todas para a mulher do dia dele como médico, como cirurgião, e chora. Então, gente, é esse momento de entrega. É o momento de partilhar, é o momento que a gente sabe, você não pode carregar todos para casa. Você não pode resolver todos os problemas, mas você pode estar do lado. Imagine neste momento, para este jovem, apenas pôde encontrar o quê? A solidariedade de alguém que chorou com ele. Porque nós gostamos de ser fortes, como se chorar fosse alguma vergonha. Então há momentos que nós precisamos realmente lavar a nossa alma. Ter consciência da nossa pequenez. Então chorar, gente, antes de tudo, é um ato de muita coragem. Chorar é para os fortes. Porque a gente finge que é forte. Aí a gente não chora. Olha,
eu era professor, dava aula, né, de português, e era muito comum eu começar a ler os textos e me emocionar. E aí eu chorava. Nos anos todos em que eu trabalhei, eu nunca me lembro de que nenhum aluno tivesse rido de mim. Alguns abaixavam a cabeça, outros choravam comigo. Eu lembro que tinha um texto, gente, ridículo, de uma macaquinha comprada numa feira, que morria, e a criança ficava desesperada. Gente, todo ano eu lia aquele texto, todo ano era a mesma tragédia, porque eu continuava chorando cada macaquinha vestida com vestido de bolinha que compraram na feira. Entendeu? Então, a gente precisa se dar o direito de botar para fora essa emoção, de chorar, porque senão faz mal. Aí a gente estoura, explode ao coração, não sei o quê. Chora. Tá chorando vendo a novela? Não tem problema algum. Chora. Tá vendo o filme? Chora. Viu algo bonito? Chora. Não é? Porque esse dividir, esse partilhar de emoção, gente, está faltando. A gente hoje, a gente tem uma emoção assim, como é? Que não vem lá de dentro. Que não vem lá de dentro, não é? Então, a gente se empolga com um monte de coisa, faz aquele... Não, é aquela coisa que vem lá, que sai e que brota, né? E a gente precisa, seja homem, seja quem for, a gente precisa perder. Não sei se vocês já viram, tem uma propaganda muito bonita aí que aparece assim, são as contradições, né? Aquilo que não... essas frases, né? Que nós criamos umas frases e colocamos como verdade, né? Homem não chora. Aí aparece o Romário chorando. Dizem que tempo, como é? Tempo é pressa, que devagar se vai ao longe. Aí tem o Cielo nadando. Devagar não se vai ao longe na natação, né? Não. Então tudo é exatamente o contrário. E dizem que os homens não, e dizem que o homem não voa. Então tem um atleta no ar voando, não é? Então nós estamos vivendo uma época, né, de romper algumas coisas que alguém disse que não podia, né? Porque até Jesus tem um momento em que ele chora com Marta e Maria e com a viúva de Naim. Então, é um convite, né, a que a gente possa buscar em nós esse homem delicado, esse ser que sofre, esse ser que partilha, esse ser que divide, que nós possamos ser um bom samaritano. Muita paz.